Agora ia dar a palavra e penso que ainda não queria roubar o seu tempo, não é? Vamos ouvir agora a senhora doutora Ana Picance, não é? Que nos vai falar sobre um tema muito interessante que esteve aqui na nossa região já também com alguma polémica, que são os bombos. Toda a gente já conhece os bombos, os apicultores conhecem os bombos. Sim, mas ela fez algum trabalho com bombos também. E portanto, vai-nos abordar aqui os polinizadores e a relação com as plantas também. Vem da Universidade dos Açores, vem da terceira. E vai-nos apresentar, de facto, um tema muito interessante. Eu só acrescentava, quando ela prepara a sua comunicação, pode ir, faz favor, com os bombos. Eu, quando visitei a Ilha de Couro, há cerca de 35 anos, nunca vi uma abelha na Ilha de Couro. Fiquei admiradíssimo. Como é que não há abelhas na Ilha de Couro? E como é que essa gente tem horticultura, tem melões, tem melancias, o que é que se passa? Sim, havia uma vez para outra, mas as vezes não são suficientes. Então, os grandes obreiros da polinização eram os bombos do... Já fiz um desafio à senhora doutora, ela tem que estudar os bombos da Ilha de Couro, porque devemos ter lá material genético muito interessante, que também são polinizadores excelentes. Um dia, se as abelhas desaparecerem, salvo seja, mas estão a desaparecer a nível mundial em muitas zonas. Vimos que na França há perdas de 35%, não é, Sr. Gil? Em França, 35% de... E isto é grave, não é? Há várias razões para isso. De qualquer modo, os bombos também tiveram aqui, vão ter aqui também uma... o seu papel. O seu, digamos, a sua dignidade como insetos polinizadores que também merecem. Muito obrigada. Então eu vou desejar uma boa tarde a todos os que estão aqui presentes presencialmente e aos que se encontram através dos meios audiovisuais. Vou apresentar-vos então o tema, deixem-me passar, o tema o contributo dos polinizadores nos agrossistemas. Venho aqui falar-vos em nome da Universidade dos Açores. Quero agradecer em primeiro lugar à organização pelo convite, ao professor David Horta Lopes, e pela oportunidade de estar aqui presente, a participar, a colaborar aqui no Fórum da Agropecuária. Então, os polinizadores. Vamos voltar à base, elucidar-nos os polinizadores insetos. Estou-me a referir aos insetos. Quem são estes polinizadores? Então, abelhas, abelhões, no caso do bombos, como disse ali muito bem, vespas, formigas, as moscas, os caravelhos, joaninhas e borboletas. Apresento-vos aqui nesta imagem, temos aqui um exemplar nesta planta Myosotis de um sirfídeo. Ele é um Erasthalis tenax. Ele alimenta-se na sua fase lavar, alimenta-se de afídeos ou piolhos, e também efetua a polinização. Ou seja, estou aqui a destaque deste modo a dupla funcionalidade do inseto, quer para a polinização, quer para o controle biológico, controle de pragas, e fundamental num agrossistema, num sistema ecológico para a produção agrícola ou pecuária. Eu achei piada o facto de terem escolhido para a divulgação aqui do Seminário da Apicultura Biológica a Erasthalis tenax. É excelente, imita a abelha. Muitas vezes vejo pessoas a fugirem a dizer uma abelha e é a mosca, que é interessante porque desconhecem este mundo, o mundo dos insetos polinizadores. Então, muitos destes insetos polinizadores, sejam as abelhas ou sejam os sirfídeos propriamente ditos, encontram-se em declínio. Peço desculpa pelas imagens estarem um pouco desfocadas, mas o que está aqui evidente é que muitos cientistas fazem essa divulgação, são números que estão à disposição de todos, eles estão em declínio, eles prestam serviços de polinização para a produção agrícola essenciais. Muitos cientistas tentam estimar o valor económico no sentido de alertar os governantes para a importância e para, de facto, o declínio, para o que está a acontecer.
No caso das abelhas, por exemplo, a IUCN, o Instituto Internacional para a Conservação da Natureza, indica que 5% das abelhas encontram-se com o estatuto em vias de extinção e 9% das borboletas, que também contribuem para a polinização. Ou seja, estão em perigo e necessitam de ajuda de todos. O declínio mundial tem como uma das principais vias responsáveis pela extinção das espécies em ecossistemas insulares, como as ilhas oceânicas, as alterações do uso do solo. Os usos do solo, as alterações dos usos do solo, podem constituir uma ameaça particularmente importante nos nossos ecossistemas insulares, porque eles notam-se, essa ameaça é evidente na relação entre as espécies de insetos polinizadores e o serviço de ecossistema que desempenham, a polinização. Ou seja, estes insetos, como vocês estão aqui a ver, neste caso apresento a imagem de ameaças nas abelhas, mas estas ameaças também apresentam-se em alguns insetos polinizadores que não têm maior destaque como as abelhas, mas também sofrem repercussões com algumas dessas ameaças, nomeadamente nas culturas monoculturas, na exposição a pesticidas e outros patógenos, na falta de alternativas para o forrageio, os herbicidas. Por exemplo, foi recentemente feito um estudo pelo Grupo de Biodiversidade dos Açores, uma colega minha, a Adara Parte, que fez um estudo nos pomares da Ilha Terceira, em que teve a analisar os vários pomares, os ditos convencionais com herbicidas, sem herbicidas, e os orgânicos. E então ela notou que a frequência de interação é menor em pomares com terreno agrícola em redor, que pomares convencionais sem herbicidas apresentam maior abundância, mas menor riqueza e diversidade em comparação com alguns pomares convencionais com herbicidas, não sei porquê. E além da gestão dos pomares, a composição da paisagem desempenha um papel relevante na promoção de polinizadores. E ela fez esta análise muito mais detalhada, convido-vos a consultar, porque ela analisou o fruto, contagem de sementes, mas isso é outra informação além do que eu vou apresentar agora. Apresento-vos também que, face ao declínio, no combate ao declínio dos polinizadores, foi criada recentemente, o ano passado, foi criada uma rede colaborativa denominada Polinet, em que eu também faço parte, e para que haja uma comunicação, que é mesmo assim, um elo de comunicação entre os cientistas e os cidadãos, o comum cidadão, para ter consciência e do que se passa em seu redor, para participar, para contribuir. Voltando agora aqui para a nossa região, os insetos polinizadores dos Açores. Quem poderão ser esses nossos insetos polinizadores? Aqui embaixo faço menção ao meu doutoramento, que foi relacionado com isto. Os insetos polinizadores, eu analisei insetos dos grupos Coleóptera, Díptera, Hymenoptera e Lepidoptera. Classifiquei-os, claro está, tendo em conta eles serem nativos ou não endémicos, nativos endémicos e introduzidos. No total são à volta de 1199 espécies de polinizadores que nós temos nos Açores. Claro que este número poderá já estar desatualizado. A ciência é assim, uma pessoa tem que estar constantemente a fazer novos estudos e estamos sempre a aprender, como todos têm vindo aqui a tomar conhecimento. E destes possíveis insetos polinizadores, 14% são espécies endémicas. Ou seja, são nossas, são regionais, não existem mais lado nenhum, são endémicas. Nem são nativas, são mesmo endémicas. Portanto, nós temos que protegê-las, nós temos que disponibilizar várias outras condições para poder preservá-las. E agora, voltando às nossas amigas abelhas,
apresento-vos aqui, eu achei uma curiosidade interessante, que as abelhas, então os registros das abelhas, recentes descobertas paleontológicas dizem que os ninhos das abelhas de 105 milhões de anos são ninhos de abelhas alitídia, são abelhas, a maioria são abelhas solitárias, fazem os ninhos subterrâneos e mostram aqui que há uma co-diversificação, uma coevolução, na história mostra uma coevolução de abelhas e plantas floríferas. Ou seja, é esta herança que nós queremos preservar. Agora, voltando novamente aos Açores, que abelhas nós temos nos Açores? Contribuí então para este estudo, com algumas abelhas. Nós temos, este registro é de 2016 e temos o registro de 18 abelhas. Uma espécie endémica da Ilha do Pico, ou seja, é uma espécie endémica só restrita à ilha, em princípio, até agora, não é? E 3 espécies nativas. Mostro aqui algumas imagens dessa espécie. E esta é a listagem das 18 espécies para além da espécie Apis mellifera. E agora que apresento-vos aqui que a apicultura é sim uma prática de gestão das abelhas e nossa região tem à volta, esta informação fui buscar ao plano estratégico da apicultura aqui dos Açores, temos 449 apicultores com um efetivo de à volta de 7.562 colónias da Apis mellifera ibérica. Mas esta Apis mellifera ibérica é ibérica e qual é a sua linhagem? Que linhagens é que eles têm? É que nós detemos na nossa região. Então, aqui nós, pelo estudo feito, um estudo feito da Apis mellifera, a abelha ibérica, feito pelo Centro de Investigação do Instituto Politécnico de Bragança, liderado pela professora Maria Alice Pinto, indica que nós temos 3 linhagens, a africana, a Europa Oriental e a Europa Ocidental. Estas linhagens, como podem constatar no mapa, mostra que nós temos, basicamente, a maioria delas apresentam-se como de origem, a exceção do Pico, Foial e ali a Graciosa, a maioria é africana. Dando continuidade ao trabalho, parece que estou a fazer divulgação do trabalho da professora Maria Alice Pinto, mas não, porque eu gosto de acompanhar tudo o que é feito relacionado com os polinizadores e, neste caso, este projeto, também da responsabilidade dela, o projeto Be Happy, que ela tenta fazer a genotipagem das linhagens e ver se há um melhoramento, ver se é possível melhorar, então, a genética da abelha, avaliam as colónias. Elas têm aqui assinaladas onde existe, então, a varroa e a doença na osmose. E o objetivo do estudo Be Happy não é só avaliar e entender quais são as principais doenças da abelha, mas também com vista ao desenvolvimento de ferramentas que seja possível identificar que abelha Apis mellifera ibérica nós temos, ou encontram-se se não estão a receber gato por lebre, ou seja, se é efetivamente quando estão a adquirir, ou se encontram essa abelha, se essa abelha se é a linhagem que tem, a linhagem que estavam à procura. Além destes objetivos, ela também quer avaliar a autenticidade do mel, criar uma ferramenta molecular para avaliar o grande potencial comercial do nosso mel, o mel regional. E no caso da identificação da abelha ibérica, eles têm vários programas disponíveis, fazem a identificação, neste caso, para além das ferramentas do ADN, tem aqui o software de marcação automática que analisa a geometria da asa anterior. Este projeto ainda, acho que se encontra em desenvolvimento, são tudo aspectos a considerar
caso estejam interessados em colaborar. Agora, quanto ao meu estudo, eu fiz um estudo de mapeamento do serviço de polinização e valoração económica. Eu estudei o caso de estudo da Ilha Terceira, porque, além de ter vários estudos relacionados com comunidades de atrópodes, tem estudos mais detalhados sobre a comunidade de atrópodes na Ilha Terceira, também tem um bom grupo de florestas nativas preservado. Portanto, eu, neste estudo, o objetivo é identificar devidamente em que medida as perturbações antropogénicas, neste caso os diferentes usos do solo, são responsáveis pela mudança das comunidades dos insetos polinizadores e subsequente estrutura das redes de polinização, e avaliei então esse impacto associando o peso económico para a Ilha Terceira. Efetuei 10 transectos por cada tipo de uso do solo: floresta nativa, vegetação naturalizada, floresta exótica, pastagem seminatural, áreas urbanas e pastagens intensivas, e analisei também as áreas agrícolas e de pomares. Então, fui testar as seguintes hipóteses: se os serviços de polinização têm valores baixos em habitats mais perturbados, ou seja, que têm mais a presença humana, e se as colheitas que são dependentes da polinização, se o rácio de vulnerabilidade se é baixo. Então, aqui apresento-vos alguns mapas que elaborei através do Sistema de Informação Geográfica. Os meus dados no campo foram interpolados e criei modelos de elevação, e tem os resultados da riqueza e abundância das abelhas na parte superior e os resultados da riqueza e abundância dos outros insetos polinizadores abaixo. Para complementar esta informação sobre a distribuição das possíveis contribuições dos serviços de polinização, com base na informação que foi fornecida pelo Serviço de Desenvolvimento Agrário da Ilha Terceira, pela Fruter, e com base também na Organização Mundial da Alimentação e Agricultura, calculei que na Ilha Terceira 2/3 das colheitas agrícolas são dependentes da polinização e que o rácio de vulnerabilidade das colheitas que são dependentes desses serviços de polinização é de 36,2%. Está aqui sintetizado mais ou menos nesta tabela. Então, quais e onde se encontram localizadas as possíveis contribuições? Então, os padrões do potencial contributo, tanto para as abelhas como os outros insetos polinizadores, são padrões semelhantes. Ambas dão o seu contributo, não digo igual, mas com alguma semelhança. As espécies nativas dos insetos fornecem estes serviços de ecossistema em habitats nativos, mas também em habitats de agrossistemas de baixa altitude. Mas os dados que obtive das pastagens de exploração intensiva indicam que a abundância e a riqueza de abelhas e outros polinizadores é baixa. Então, em jeito de conclusão, espécies nativas dominam e contribuem para os serviços de polinização na floresta pristina, mas também nas áreas agrícolas. A diversidade e a abundância de espécies desempenham um papel central. As espécies de polinizadores desempenham um papel central na estrutura de redes, porque eles funcionam como uma rede, uma comunidade. Se há qualquer coisa que as perturba, temos que ter isso em conta. É necessário preservar redes de polinização devido ao seu importante contributo e elevada importância económica, como nós podemos constatar pelos dados que obtive. As áreas nativas são focos de riqueza e abundância, que devem permanecer como áreas prioritárias.
mas também devemos ter em conta de proteger outras áreas que não se encontrem num estatuto tão rígido, ou que não há necessidade de estarem num estatuto tão rígido de proteção, que poderão ser áreas agrícolas. Antes de mostrar o slide seguinte, queria dizer-vos que um ecossistema, seja ele agrossistema, ou seja, sistema ecológico para a produção agrícola ou pecuária, tem que ter uma manutenção, um equilíbrio dinâmico desse ecossistema. Ou seja, nós temos todos que verificar se os insetos, temos que conhecer, estou a lembrar-me agora das palavras do orador que esteve aqui, o orador Raul Rodrigues, que falou da fauna auxiliar. Ele disse, temos de tentar conhecer, saber quais são as espécies, identificar as espécies que nos rodeiam, para perceber o que é que esse ecossistema, o que é que necessita. Identificar pragas e também identificar a nossa fauna auxiliar. Então, o que eu quero dizer em jeito de conclusão é que com esta informação e com a informação que nós retiramos, a história e a ciência dão-nos pistas e indicam-nos o rumo que devemos tomar para o melhor aproveitamento dos nossos recursos naturais e, para isso, há que conciliar as aptidões e as potencialidades naturais do território e a aplicação de conhecimento técnico da gestão da paisagem. Recuperar, por exemplo, áreas degradadas, com a promoção e regeneração das espécies nativas de elevado valor apícola, contribuindo para a biodiversidade deste modo. Integrar de forma equilibrada os apiários na paisagem, para valorizar a apicultura, utilizar a apicultura enquanto atividade que reflete a riqueza e a identidade da paisagem. Nós temos uma paisagem muito rica, uma paisagem insular, mas que é rica. Como vocês puderam ver, temos muitas espécies nativas e espécies endémicas que devemos ter o cuidado de preservar. Então, esta frase é a célebre frase que muitos deram ênfase quando da alerta do declínio, a morte de muitas abelhas, que se as abelhas desaparecessem da superfície da Terra, o ser humano teria apenas 4 anos de vida. As abelhas e os restantes insetos polinizadores. Era só isso que eu gostaria de terminar. Obrigada. Estes são aqui alguns exemplares de insetos polinizadores. Muito obrigado, Sra. Doutora. Realmente aqui a Sra. Doutora trouxe um tema, parece que não tem nada a ver com o avarroa, mas tem a ver também com os outros polinizadores que também sofrem, não só por falta de alimento, também têm os seus problemas de doenças que são afetados. Mas as abelhas são os indicadores, por excelência. Quando a gente entra no apiário e a gente vê abelhas mortas, já não se tratar de doenças, no caso de serem ilhas onde não há doenças graves, mas tem a ver com a poluição, e nomeadamente com os pesticidas ou não. Ora, se as abelhas estão afetadas, os nossos polinizadores, ainda bem que trouxe aqui, porque é justo falar nos outros polinizadores, porque se calhar o aspecto mais importante da apicultura tem a ver com a polinização. Como a senhora doutora disse, a humanidade depende, de facto, de alimentos, e mais de 30% dos alimentos dependem das abelhas para termos produções, produtividades e termos qualidade. Eu vou dar um exemplo dessa parceria entre os outros polinizadores. Eu aprecio muito os outros polinizadores, sou muito fã dos bombos, não é? Por exemplo, um fruto de morango que a gente compra no mercado, que é um fruto múltiplo, resultado de muitas centenas de flores, mais de metade dessas flores foram polinizadas pelas abelhas. A outra metade são outros insetos, que a senhora engenheira referiu muito bem. Pequenas vespas e outros himenópteros. E o tal díptero que muita gente confunde, que é uma abelha, mas é uma mosca.
não é? Tem os olhos muito grandes. Foi muito perspicaz ter visto aquela... E já vi manuais de apicultura de primeira página com uma mosca dessas. Já vi, tá bom. Confunde-se, de facto. Só que é engraçado, quando ela levanta voo, a gente vê logo que não é uma abelha, porque ela parece um helicóptero, faz assim. E a abelha não, ela volta logo. Mas o morango é um exemplo. Se a gente viu no mercado um morango grande, bonito, foi o resultado da polinização das nossas abelhas e dos outros polinizadores. Ainda bem que veio cá fazer justiça aos insetos polinizadores e nos trouxe, de facto. E só com insetos saudáveis é que nós temos, de facto, produções, e não só em quantidade, mas em qualidade, não é? E agradeço-lhe a oportunidade também de ter introduzido aqui, tá? Para amenizar um bocadinho a varroa, que é uma coisa que nos causa sempre algum trauma. Bom, relativamente aqui ao nosso fórum, agradeço a todos os intervenientes pelas excelentes intervenções, foram muito úteis.